Olá pessoal, eu sou o Júnior do WM10. Hoje nós vamos falar sobre as regras fiscais, como cadastrar uma regra fiscal, como a gente usar essa regra fiscal, sendo ela de entrada, sendo ela de saída, tá certo? Lembrando sempre, pessoal, que a gente não tem como falar para vocês como utilize o CFOP tal ou o CST tal. Por quê? Porque quem é incumbido de fazer isso é mesmo o seu contador, é ele que vai saber a tributação certinha da sua loja. Tudo bem? Primeiro aqui a gente vai acessar os parâmetros, tá? E parâmetros avançados. Aqui nos parâmetros a gente vai criar uma regra fiscal, tá certo? Nesse caso nosso, na nossa loja aqui de teste, a gente já tem várias regras cadastradas, mas a gente vai cadastrar aí a regra certinho para vocês verem do começo até o fim, tá certo? Primeiro passo aqui, a gente vai clicar em novo parâmetro, tá? Nesse novo parâmetro vai aparecer a tela onde a gente cadastra mesmo as regras fiscais. Eu clicando aqui no botão mais regra, ele vai aparecer essa tela para a gente, onde a gente vai colocar o nome da regra e qual a natureza da operação, tá certo? A regra vai ser o nome para você identificar mesmo a regra na hora de emitir a nota. Eu quero emitir agora a minha regra de venda, venda com CPF, venda com CNPJ, é mesmo nome para você identificar, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, venda treinamento, tá certo? E natureza da operação. Natureza da operação, seu contador também ele te orienta qual o nome que colocar na natureza de operação. Aqui no nosso teste eu vou colocar como uma regra de saída, tá certo? Natureza de operação de saída, porque é uma regra de venda, então ele está saindo o produto da minha loja. E aplica-se a. Você vai se atentar se você utiliza NFE, se você utiliza NFC ou SAT, então e for a mesma regra que você for utilizar, você pode selecionar aqui. Tá certo? No meu caso, eu vou criar somente para NFE. Tudo bem? Cliquei aqui em cadastrar. Ele cadastrou somente o nome da minha regra. Tá certo? Agora eu vou colocar qual que é o NCM que vai atribuir aí nessa regra fiscal. Tá certo? Coloquei aqui meu NCM. A movimentação vai ser de saída, porque o produto está saindo da minha loja. O F, destino, eu vou colocar São Paulo aqui por enquanto, somente as notas que eu vou emitir para o estado de São Paulo mesmo. Tá certo? Cálculo de false vai ser por dentro ou por fora, seu contador também vai te auxiliar enquanto a isso. Depois eu venho aqui para o meu lado direito. Qual que é o meu CFOP? Se eu listar aqui, ó, vai aparecer todos os nossos CFOP, tá? Todos os CFOPs que tem aí cadastrado na Receita, na verdade. Então, eu tenho aqui 101, 102 e assim por diante. Na minha regra aqui eu vou colocar o 102, tá certo? A alíquota total dos produtos. Essa tabela aqui, ela vai pegar direto da tabela IBB Tax, tá? Então, o que é que acontece? Eu tenho a porcentagem de tributação em cima do NCM, tá? Porém, ele é editável. Se o contador falar, não, aí você tem que colocar 1%, você pode colocar o 1% aí, ou 2%, ela é editável. Mas aqui ela já te dá a sugestiva da IPB Tax, tá certo? Mais para baixo aqui eu tenho o ICMS. Eu tenho o CST que eu vou informar, tá certo? Lembrando aqui, ó, eu tenho duas divisões. Eu tenho da tributação normal e do Simples Nacional. Tributação normal vai utilizar aqui quem é do lucro real, quem é do lucro presumido, tá certo? E aqui embaixo vai usar quem é do Simples Nacional. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o 102. Na origem, a gente coloca qual que é a origem dessa regra que a gente está selecionando. E aqui a gente tem as alíquotas, intra, destino, a alíquota de combate à pobreza, o SESH. Então, todos esses campos aqui você vai inserir de acordo com o que o seu contador for falar para você, tá certo? Lembrando que aqui cada um, por exemplo, se eu selecionar o outros aqui, ó, ele vai me dar as outras possibilidades. Eu colocar aqui uma modalidade, qual que é a redução da base de cálculo, modalidade da substituição tributária, redução, MVA. Então, tudo aqui sempre você vai cadastrar de acordo com as informações que o seu contador vai passar para você, tá certo? Aqui, ó, tá vendo? A alíquota aplicável do cálculo de crédito. Essa alíquota aqui é outra coisa também que quem vai te passar o seu contador e se você usa ou não, tá? Para você adicionar essa alíquota aqui, ó, você vai acessar parâmetros, configurações da loja. Aí aqui vai clicar na aba fiscal e vai estar aqui, ó, alíquota aplicável no cálculo de crédito. O que você selecionar aqui, ele vai ser informado lá na regra fiscal, tá certo? Vamos voltar lá para os parâmetros.
Vou clicar em novo parâmetro de novo, porque o nome da minha regra já está criado, ó, venda treinamento, tá? Vou selecionar um NCM aqui. Vou selecionar o mesmo CFOP que eu tinha colocado anteriormente, tá? Aqui, como é uma listagem que eu estou fazendo só um teste, pode ter NCM aqui que já não está mais ativo, tá vendo? Na tabela. Então, vou colocar aqui o NCM, clicar fora. Bem, pessoal, aqui como é um teste, eu não vou ficar selecionando aqui o NCM, mas o NCM que vocês colocarem, ele vai estar válido, vai preencher aqui a alíquota, tá certo? Então, vou colocar aqui também o meu CST. Aí eu tenho o IPI. IPI, para quem não tem a produção aí, pessoal, não é obrigatório o preenchimento do IPI, mas você pode estar habilitado para você preencher. Porém, se eu colocar aqui, por exemplo, 99 outras saídas, ele vai pedir para informar o código de enquadramento na hora de emitir a nota, senão ele não vai deixar emitir, tá bom? Então você pode deixar no selecione aqui, caso você não utilize o IPI. PIS/COFINS. No PIS, eu vou selecionar aqui qual o PIS que eu utilizo. Aqui nessa informação é a mesma coisa que a mesma coisa aqui do IPI. Por exemplo, se eu colocar outras opções, eu vou ter aqui o PIS ou o IPI para colocar, o PIS e o COFINS, perdão, e aqui no PIS eu vou selecionar qual que é a porcentagem do PIS, tá? Se eu não colocar, ele vai falar lá na hora de emitir a nota que o 99 ele espera o valor do PIS, tá certo? E a mesma coisa para o COFINS, tá? Aqui as opções que a gente tem aí para quem não utiliza, por exemplo, eu tenho o 07, que é a operação isenta da contribuição, eu tenho o 08, que é a operação sem incidência da contribuição, tá? Mas isso aqui também é a mesma coisa. Quem vai conseguir te orientar melhor sobre todos os dados é mesmo o seu contador, tá certo? Aí a gente tem aqui também o produto de importação. Se você também tem os dados para estar preenchendo, só preencher aqui os seus dados, tá bom? Informações adicional. Aqui, ó, se eu clicar no mais informação, eu vou selecionar qual que é a informação adicional que eu vou colocar, tá certo? Seleciona aqui minha informação. Vou colocar aqui uma venda. Aí, se eu quiser que pegue o código da venda, eu coloco essa variável aqui, tá vendo? Código da venda. Então, ele vai pegar o código da venda que eu estou fazendo no momento, tá certo? A venda tal, aí eu vou colocar, tem a alíquota, por exemplo, aí eu pego a alíquota que eu quero que ele pegue da venda na hora. Então eu vou lá e coloco aqui a variável, ele já vai pegar o valor dos tributos, total dos tributos que está passando na venda no momento, que a gente está fazendo no momento, tá bom? Então aqui ele vai pegar sempre automático. Cliquei no cadastrar, ele vai criar aqui a minha informação adicional. Eu quero que essa informação adicional fique automática em toda venda que eu fizer, né, com essa regra. Eu vou selecionar aqui qual regra que eu usei, tá certo? Então vamos supor, eu quero que essa regra aqui, essa informação adicional, sempre fique automático na minha regra. Então eu clico aqui no mais, ó. Cliquei no mais, ele automaticamente vai aparecer no contribuinte, que é lá no final da nota, lá onde tem as informações complementares mesmo. Se eu quiser produto, essa informação adicional vai ficar embaixo do produto lá na DANF, tá certo? Cliquei aqui no botão cadastrar, ele vai cadastrar a minha regra fiscal, tá certo? Então, minha regra fiscal está cadastrada para eu conseguir emitir a minha venda. Se eu quiser replicar agora esse NCM, essa regra para todos os NCMs que eu tenho na minha loja, o que é que eu faço? Eu venho aqui no botãozinho replicar, ó. Nessa tela, eu vou replicar essa regra fiscal. Se eu selecionar a loja, eu posso replicar. Eu estou na loja agora, Web 1, por exemplo. Eu quero que essa mesma regra seja replicada para a Web 2, só eu clicar aqui, ó, Web Loja 2, e replicar na Web Loja 2 esse treinamento, essa regra, venda treinamento, vai ser aplicada lá também. Isso aí, quem vai utilizar é quem tem mais de uma loja aí na sua base, tá bom? A regra são as regras, é a mesma coisa para replicar. Se eu quiser replicar a mesma regra, só que acredito que você não vai replicar, né, de uma regra para outra, porque senão você replica dentro da primeira regra mesmo. NCM. Aqui eu vou replicar, por exemplo, para todos os NCMs que eu quero? Não, eu vou replicar somente para 2 NCMs. Um exemplo. Eu clico aqui nos 2. O F, como eu estou replicando para a regra de São Paulo, ele só vai pegar São Paulo. Mas se eu vim aqui na UF e replicar para todos os NCMs, ele vai replicar para todos os NCMs essas duas regras que eu selecionei,
tá vendo? Então eu venho aqui replicar, ele já vai replicar para a minha regra. Então vou selecionar aqui, ó, a venda treinamento, vou buscar, já vai para eu poder ver novamente essa minha regra que eu cadastrei, tá certo? Se eu quiser replicar essa regra para o estado, por exemplo, de Minas, um exemplo, eu vou clicar aqui no replicar, certo? Vou vir no NCMs, não quero replicar, eu quero replicar só mesmo no NCM, tá? Vou selecionar MG, ó. Cliquei no MG. O que é que vai acontecer? A regra para dentro do estado vai ser sempre o 502, por exemplo. O 5 vai ser a primeira opção. Se eu colocar para outro estado, tem que ser o 6, o primeiro número do CFOP. E ele já vai fazer isso automático. Então você pode clicar aqui no replicar que ele vai fazer essa alteração lá automaticamente. Você não precisa fazer nada. Tá certo? Pessoal, para cadastrar uma regra fiscal é dessa forma. Se você clicar aqui no novo parâmetro e for uma regra fiscal de entrada que você vai fazer, por exemplo, uma devolução de mercadoria de cliente, um exemplo, você faz a regra dessa mesma forma, em vez de saída, você coloca aqui que a movimentação é de entrada, entendeu? E faz a mesma situação aqui que a gente colocou, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato aqui com a gente tem o nosso setor de suporte, a gente tem os telefones, aí no botãozinho de ajuda no sistema você tem tanto o nosso portal do Wiki, tem o telefone para contato, tem o celular, tem o WhatsApp, tá certo? Nossa equipe vai estar pronta aqui para estar auxiliando vocês. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like nesse vídeo e ative o sininho de notificações para você sempre ser informado sobre as nossas novidades. Agora, se você ainda não é nosso cliente, acesse já o nosso site, o link vai estar aqui na descrição e agende já uma reunião com um de nossos consultores. Até a próxima!